A vida é feita de probabilidades. Durante a semana passada eu estava estudando, ou melhor, na semana passada eu estava estudando através da plataforma ARD, que é Reservatório de Dopamina, que quem dá aula no caso é o Wesley Delanogari, que ele é mestre e doutor em psicologia e neurociências. Ele trouxe uma ideia muito bacana e que está mudando minha forma de pensamento sobre a vida. A vida é feita de probabilidades. Então, como eu sou personal, eu vou trazer exemplos nesta área, exemplos de alguns alunos, que eu comecei a refletir e pensar principalmente na forma como eu trabalho, como eu conduzo os meus alunos, como eu também conduzo algumas escolhas na minha vida que eu achei muito interessante. E aí ele começa trazendo algumas questões, como: primeiro, alimentar-se bem, né? Eu vou trazer no exemplo da, da minha profissão, mas você pode usar como qualquer exemplo. Primeiro, alimentar-se bem não quer dizer que você vai perder peso. Treinar musculação um mês, um mês não quer dizer que você vai emagrecer. Ou até mesmo se preparar para uma corrida não quer dizer que você vai ir bem. O que eu quero dizer com essas três alternativas, esses três exemplos? Que você precisa diferenciar as suas escolhas, né? Diferenciar as suas escolhas com o resultado que elas vão trazer. Exemplo: digamos que você quer melhorar a sua alimentação. Então, você começa a se alimentar bem, você começa a comer 4 refeições no dia, refeições com baixas calorias, com um prato dividido entre proteína, carboidrato e gordura. Uma alimentação adequada, 4 vezes ao dia. Mas você não perde peso, certo? Passou uma semana, não perdeu peso. Passou 2 semanas, não perdeu peso. Quer dizer que a decisão de começar a se alimentar melhor foi errada? Porque o resultado ainda não veio? Não, não foi errada. Mas se você se alimentar melhor, se você seguir uma dieta, se você comer uma quantidade adequada de alimentos e gastar mais do que essa quantidade, você vai ter uma chance maior de, de emagrecer. Você vai ter uma chance maior de ter um resultado. Você vai ter uma chance maior de você conseguir resultado mais para frente. Então, muitas pessoas acabam se frustrando porque nas primeiras semanas, 2, 3 semanas, acaba não perdendo peso. E a decisão de começar a ter uma alimentação saudável, ela deve ser separada da decisão do resultado, que é perder peso. Ou seja, quer dizer, se você perder peso, ou melhor, quer dizer, se você ter uma alimentação saudável, você não perder peso, você teve uma decisão errada? Não, não teve, porque você, na verdade, aumentou a probabilidade de ter mais resultado, correto? Beleza, vamos para a segunda ideia. A segunda ideia é treinar musculação por um mês e não conseguir perder peso. Relembrando, voltamos à ideia. Digamos que você não treinava, não fazia nenhum exercício, você começou a fazer musculação. Na primeira semana não perdeu peso nenhum, na segunda semana você não perdeu peso, na terceira semana perdeu 1 quilo. Aí você, muitas vezes, entende que fazer musculação é errado. Na verdade, não é errado. É porque o seu resultado ele vai demorar um pouco mais de tempo do que o resultado das outras pessoas. Então talvez você precise se esforçar um pouquinho mais. Mas relembrando, qual a probabilidade de você começar a fazer exercício e emagrecer? É muito maior, é infinitamente maior do que você não fazer nenhum exercício. Terceiro e último exemplo é se preparar preparar-se para uma corrida. Peraí, preparar-se para uma corrida no dia. Se preparar para ir numa corrida
né? E no dia da corrida você perder rendimento, você não ir bem. É errado você fazer essa preparação? Não é errado. Por quê? Porque você fez certo. Só que a probabilidade de você ir bem na corrida, ela foi aumentada com a sua preparação antes. Percebeu como isso é incrível? Percebeu como as decisões, elas são mais racionais quando você olha por essa ótica, por essa observação, né? Você olha com esse olhar mais apurado, um pouco mais selecionado, porque simplesmente você tem um foco e você sabe quais ações você precisa fazer. É a mesma coisa assim, você quer perder peso, mas durante a semana você cuida da alimentação e no final de semana você não cuida, você começa pedindo lanche na sexta, sai da dieta sábado, sai da dieta domingo e bebe nos 3 dias. Você vai ter resultado? Você não vai ter resultado. Por quê? Porque as suas chances de probabilidade de ter resultado, elas vão cair muito. E se durante a semana você comer X calorias, digamos que você coma 1.000 calorias por dia. No final de semana você vai comer fácil 3.000 calorias. E aí, além de comer essas 3.000 calorias no final de semana ou até mais, você não vai fazer exercício. Ah, mas algumas pessoas conseguem perder peso só sem ter uma alimentação adequada ou fazer uma dieta. Ok, mas elas são exceções. Elas vão ser exceção. Mas aqui a exceção não pode ser a regra. Por quê? Porque eu preciso aumentar as minhas chances de perder peso através de ações que eu faço e principalmente aumentar a probabilidade de eu perder peso. Ou, por exemplo, outras pessoas não precisam nem treinar para perder peso. Ok, é só elas cortarem algumas refeições durante o dia, comer bem pouco e pelo menos em 1 ou 2 semanas elas perdem 2, 3 quilos. Sim, eu entendo, mas isso é uma exceção. Nós não podemos ir por exceções, nós temos que ir pela probabilidade de aumentar a sua perda de peso. Ou, por exemplo, algumas pessoas correm muito bem e elas não precisam treinar tanto, já tem o corpo mais geneticamente mais inclinado para corrida, por exemplo, ou pessoas que comem muito e não engordam. São exceções. São exceções. Você tem que entender que você precisa se preparar para aumentar a probabilidade de você ter o resultado. Ou seja, a exceção, ela não é probabilidade. Probabilidade são as ações que você pratica para ter mais resultado. O resultado é garantido? Não, ele não é garantido, mas a chance de ter resultado vai ser muito maior. Ao mesmo tempo, algumas pessoas, e eu já pensei muitas vezes sobre isso, ou nisso que eu vou dizer, é tudo na sorte. Ah, eu quero ter sorte. Ah, aquela pessoa teve sorte. Aquela pessoa é fácil emagrecer para ela. Aquela pessoa não treina muito, mas tem um corpo bacana. Aquela pessoa corre bem. Ou aquela pessoa nasceu num berço de ouro. Enfim, né? Primeira coisa, a gente não sabe como é a vida da outra pessoa. Segunda coisa, a gente não sabe as dores da pessoa. A gente pode ter até uma ideia, mas a gente não sabe. Terceira coisa, quando nós vamos analisar a vida de alguém ou alguma pessoa, essa análise ela vai ser através da nossa ótica, da nossa interpretação sobre a vida. E isso acaba criando um pré-julgamento sobre a vida daquela pessoa. E aí você acaba perdendo tempo analisando a vida da outra pessoa sem fazer uma autoanálise. Então eu vou dar alguns exemplos aqui também. Digamos que você quer emagrecer e quer perder peso. Então, aqui seria uma rotina ideal para você perder peso. Fazer musculação pelo menos 4 vezes por semana, fazer exercícios aeróbicos pelo menos 2 vezes por semana,
Na questão da alimentação, você precisa comer menos e gastar mais calorias, você precisa beber pelo menos 0,40 ml de litros de água, você precisa ter uma boa rotina de sono, você precisa ler todos os dias também. Primeiro, notou que eu coloquei a palavra ler ali? Por quê? Porque quando você cria uma rotina de leitura, o seu cérebro, ele funciona muito melhor. As suas sinapses, elas estão mais ativadas. Assim você melhora o teu processo de interpretação e também melhora o processo de entendimento, principalmente com um olhar sobre você mesmo. Por isso que para mim também a leitura é tão importante, né? Todos os dias eu leio pelo menos 30 a 60 minutos por dia para que eu consiga sintetizar melhor as ideias e entender melhor sobre o que eu quero conversar e assim por diante. Então, a ideia desse vídeo aqui é compartilhar com você, é compartilhar uma ideia e uma visão um pouco mais racional sobre a vida e sobre as decisões que a gente toma na nossa vida. Vou dar um exemplo. Digamos que você quer ganhar mais dinheiro, né? Quero ganhar mais dinheiro, mas você trabalha como CLT. Na CLT, você terá a possibilidade de ter promoções, mas é mais difícil, digamos assim, dependendo do lugar que você esteja. Então, ou você aprende uma nova profissão, ou você aprende para trabalhar e trabalhar nas suas horas livres, no caso, ou você aprende e conversa com pessoas que trabalham com dinheiro. Dinheiro no sentido que sabem gerar dinheiro, pessoas que entendem o que o dinheiro pode proporcionar, pessoas que entendem que o dinheiro é importante, pessoas que veem o dinheiro também como algo além do somente trabalhar para pagar as contas. Então você precisa conversar com pessoas, você precisa fazer network, você precisa fazer amizade, você precisa desenvolver habilidades para que você não dependa somente da CLT. Então, o exemplo que eu estou dando aqui sobre a probabilidade na sua vida, ela cabe para todas as áreas da sua vida, tanto física como mental, como corpo, como ganhar dinheiro, como relacionamento. Digamos que, eu vou dar um outro exemplo. Se você chegar em casa e a sua mulher está no sofá, você chega e não cumprimenta ela. Você chega e dá um oi meio distante, meio ríspido e vai direto pro banheiro. Qual a probabilidade da sua esposa ficar brava com você? É muito alta. E vice-versa. Então, eu preciso aumentar a probabilidade de ter sucesso na minha vida. Então, eu quero... Foi muito bom compartilhar essa ideia de vida, essa nossa nova... Trabalhar dessa forma, entender a vida numa outra ótica, num outro contexto, numa outra ideia. Então, obrigado pela sua presença. E também se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo se fez sentido para você.